tá? Eu coloquei toda a minha teoria lá de forma artística. Como eu falei, eu quero escrever um romance, eu podia escrever uma moda de viola. Tanto que ela ficou grande, ficou com 7 minutos. Uma moda mesmo e tal. E, falei, já que tá todo mundo, algumas pessoas não me encaram mesmo, acham que eu não toco viola, eu vou fazer uma moda de viola, que aí pronto, acabou o problema. E contei muitas dessas coisas aí. A minha teoria, para essa coisa cidade-campo, né, que é muito, até a minha marca viola urbana e tal, que significa, tá, gente, uma homenagem de quem é da cidade às pessoas do campo. Aí uma homenagem com todo respeito, não tem nada contra o universo caipira. A minha teoria estudando essa época, mais ou menos início do século XVIII, tá? Nessa época houve uma grande perseguição, não só no Brasil, mas em toda a Europa, aos jesuítas e a tudo que eles representavam. Então houve o Marquês de Pombal, em Portugal, que não era o rei, era como se fosse um primeiro-ministro, vamos dizer assim, mal e porcamente. Eu não sou professor de história, eu posso falar. É o que proibiu de falar o Tupi-Guarani, né? Entre outras coisas. Me parecia, aí opinião minha, e de alguns autores que eu li, que ele tinha um grande ciúme, porque, na verdade, nessa época, quem mandava no Brasil eram os jesuítas. Além de mandar, conhecia os índios, aprendia com os índios, aprendiam as plantas medicinais com os índios, aprenderam o dialeto indígena e construíram um dialeto, meio palavras em português, meia palavra indígena. Então esse cara que queria ser o dono do mundo, assim e tal, dono de Portugal, tanto que ele mandava em Portugal mais do que o rei, até onde eu li, ele tinha uma grande inveja dos jesuítas. Certo é que ele, juntando com o rei da Inglaterra na época, se não me engano, o rei Filipe, que tinha acabado de romper com a Igreja Católica Mundial, com Roma, então ele já tinha raiva de Roma nessa época, forçado por esse cara, porque Portugal não fazia nada sozinho, era a Inglaterra mesmo que mandava. O próprio ouro das Minas Gerais não ia para Portugal, ia para a Inglaterra, sempre foi. A Inglaterra sempre que manteve Portugal na linha ali. Mas ele tinha muito apoio da Inglaterra exatamente para perseguir os jesuítas, que representavam uma força católica em vários lugares por causa desse trabalho deles. Aqui no Brasil, no Uruguai, né, no sul ali para baixo, tinha umas missões e tal. E aí ele perseguiu. Gente, vamos entender bem uma coisa aqui. Perseguir é assim, é mandar matar. Não é fazer um carinho e tirar do Brasil, era mandar matar. O que tinha de jesuíta era para matar. Na Europa inteira. E aqui no Brasil, a colônia de Portugal, óbvio, os jesuítas foram perseguidos. Então nessa moda, que eu chamo de moda da tolerância, eu conto exatamente o que eu acho que seja, mas eu não posso provar. Eu acho que... Por que a viola some dessa história? Por que que esse linguajar praticamente some também? Se você for pensar num Brasil colônia, vem de Portugal uma ordem que demora cerca de 40 dias para chegar aqui em navio. E chega aqui no Rio, né? Aqui no Rio de Janeiro. Cara, nessa época você acha que uma ordem assim, para de falar essa língua, vamos falar só o português de Portugal. Quanto tempo você acha que ela demorava para chegar lá na ponta do Rio Grande do Sul, lá no Chuí ou lá no Oiapoque? Demora vidas para chegar. Porque esse era um país que tinha praticamente só o Rio de Janeiro, alguma coisinha na Bahia. E o pessoal começando a entrar para o lado de Minas Gerais, por aqui, né, pelo Rio, porque lá tinha ouro. Fora isso, era mato. Era índio, mato, fera, etc, etc, etc. O que os jesuítas fizeram? Tinha como eles voltar para Portugal? Não tinha. Se entrar do navio, a ordem era matar, a ordem do rei era matar, eles iam ser assassinados dentro do navio. Então eles foram para dentro do país. Porque já conheciam os índios os ensinavam como sobreviver, vamos dizer assim, onde ir, o que fazer, o que comer, subir em árvore, enfim, eles eram muito amigos dos índios. Eles foram para o interior e levaram o que com eles? A viola, o jeito de falar. E o que eu acho mais rico, levaram também essa coisa que eu disse que é o que mais me impressiona na cultura caipira, que é ter palavra, que é ter o fio do bigode, que é ter hombridade, que é ter honestidade. Isso também foi muito para o interior. E continua até hoje. O caminho reverso está acontecendo porque a internet está chegando lá também, o sinal do celular está indo lá. Na minha opinião, se você mandou matar os jesuítas nessa época, e eles não tinham para onde correr, eles correram para o interior, para o rincão, porque eles tinham o quê? A força dos índios, a cultura e a amizade dos índios. E a proteção deles. E a proteção. Também.
Mesmo o seguinte, tá? Eles eram santinhos com os índios? Não. Mandavam matar? Matavam sim. Mataram o índio adoidado. O índio que não queria trabalhar, o índio que não queria estudar, o índio que não queria rezar, apanhava, era açoitado e muitas vezes morria. Sim. Isso está nas cartas jesuíticas. E a história sabe. Talvez não conte. Talvez não tenha contado para nós quando éramos pequenos. Mas mesmo assim eles conquistaram muito com os índios. Sobretudo em termos culturais. Porque havia uma troca cultural que às vezes era mais importante do que vários outros valores. Certo? Então, na minha opinião, eles levaram a viola, o jeito de falar errado, né, em Engatu, vários outros valores culturais foram junto com os jesuítas para o interior para fugir da morte. Certo? Então, por isso que ela ficou lá. A viola, a folia de reis, também só acontecia no interior. A folia de reis e seus asseclas, né? Os ternos de reis, as congadas, as marujadas. Aqui no Rio tem uma tradição de marujada. Se você for estudar a fundo essas tradições, você vai ver que elas têm uma raiz comum e até um instrumento. A viola é presente. Tem um fandango no Rio Grande do Sul que é na sanfona há sei lá quantos anos. Eu troquei e-mail com um cara de lá, depois liguei para ele e tal, um pesquisador de fandango. Falei, cara, mas sempre foi sanfona? Ele falou, não. No início tinha um instrumento cordofônico de 10 cordas. Era tocado antes da sanfona chegar ao Brasil. Falei, é um cordofônico de 10 cordas? Eu já ouvi falar disso. Então todas essas manifestações, porque a folia de reis é muito ligada à região católica. Né? Então elas começaram a nascer assim, por causa dessa coisa dos jesuítas. Então, a minha opinião é essa, eu não tenho como te provar. A única coisa que eu tenho é de somar essas coisas e o que eu descobri foi isso. E aí, artisticamente, eu pus uma música, porque a música ninguém vai me pedir prova. E um dia eu quero escrever um romance contando detalhes de coisas que eu descobri dessas épocas, entendeu? Dos jesuítas fugindo, dos índios os recebendo, e aí essa viola indo para lá. Então, muita gente acha que veio da roça, veio sim. Depois que ela veio de Portugal, que ela chegou aqui, que ela foi escorraçada, aí depois ela veio da roça, sim. Depois que ela andou muito através das tropas. Sim, né? sim. Depois que ela fez todo esse caminho, aí veio. Aí tanto que a gente tem em Minas a Conselheiro Lafayette hoje, né? Sim. A antiga Queluz, né? Queluz de Minas, onde havia a construção das violas de Queluz, bem pertinho de Belo Horizonte, menos de 100 quilômetros. Era conhecida como Queluz e as violas de Queluz eram as mais famosas. Tinham luthiers famosos lá, né? Hoje em dia quase não se faz. Eu até brigo com o pessoal de lá, assim, entre aspas. Falo, pô, vocês têm uma história da viola aí, vão fazer alguma coisa, fazer um museu de violas de Queluz. Pelo menos, né? Para não perder a história. Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. E, enfim, até por sinal, eu toquei numa faculdade, né, uma palestra, e toquei lá uma vez, falei com o pessoal, falei, gente, vocês têm uma história da viola, vocês podiam fazer isso pra gente, né? Não sei se a prefeitura ou o estado, mas tinha que ter aqui, porque as violas de Queluz se perdem na mão de colecionadores, tudo bem, que estão muito bem conservadas. Mas a cidade, a região, a própria história da viola mineira perde muito com isso. E na época do imperador, né, até ele corroborou essa coisa da viola de Queluz e era a mais famosa do Brasil. Tinha um desenho próprio, dizem que era extremamente muito bem feita para a época, eu não sei. Né? Hoje em dia é uma viola rústica, óbvio, né? Uma viola ultrapassada. Mas na época dizem que era a melhor viola até do Brasil, etc. Então a cidade poderia abraçar isso. Vamos embora? Vamos lá. Ou vamos falar mais? Agora eu não falo mais, só respondo. Tem que chamar o Geraldo, o Geraldo dorme também, o Geraldo está quase cochilando ali. Olha lá a cara dele. Vamos ouvir um pouquinho, Geraldo? Vamos. Geraldo. Geraldo, por favor. Geraldo Ferreira, Geraldo do Norte. Radialista da Rádio Nacional, programa No Tabuleiro do Brasil, mais de 10 anos no ar, falando de cultura brasileira, não só de viola, mas sobretudo um grande poeta matuto, lá do Nordeste. Qual que nós vamos fazer? Começar pro Chicão mesmo, né? Chicão? Isso. Não, Chicão não, mamãe, né? Começar pelo começo. Começar pelo começo? Isso. Lembrar como é que é. Não, é outro.
coisas no mundo que só o Nordeste tem. Aquele rio bem profundo que não tem mais em ninguém, feito flor de Macambira, como mel de Jandaíra ou sal de Mossoró. Tem a renda cearense, nossa telha parelhense e o queijo de Caicó. Nordeste de Monsenhor, de Padre Cício Romão, violeiros, cantador, Frei Fernando Damião, dos forró da esfarinhada, cantoria vaquejada e de Luís, rei do Baião. Lá tem o melão cheiroso, o carcará predador, o boi manso preguiçoso, tem os velhos rezador, tem os cantadores de coco, se vocês acharem pouco tudo que o Nordeste tem, lendas, costume, bravura, foi lá naquela planura que mamãe nasceu também. Uma flor de formosura, um encanto de mulher, é um poço de ternura, uma pessoa de fé. Em meio a 1000 empecilhos, ela criou 9 filhos, deu amor e educação. Foi mulher de um homem só, olha, se existe melhor, não é desse mundo não. E como meu pai doente, teve que valer por 2, levando a gente no dente quando o papai se foi. Ela não se fez rogada, continuou a jornada, fez nosso próprio destino. Porque quanto mais sofria, com a gente ela se unia. Mãe, seu amor é divino. 1º de fevereiro é o seu aniversário. Como não tenho dinheiro, não compro um presente caro. Fiz esses pequenos versos, que podem não ser sucesso, nem estar a teu tamanho, mas é de dentro de mim que eu tiro palavra assim para dar para você, mamãe. Ô meus irmãos, na verdade, quem tem uma mãe está com Deus. Mãe tem ternura, bondade e a serviço dos seus. Uma mãe cria filho e neto. Quem tem uma mãe por perto está num porto seguro. E se essa mãe for você, juro que dá para fazer até planos para o futuro. Com 3 letras escrevo mãe, e com 7 Terezinha. Com 5 eu escrevo sonho, com 12 minha santinha. 13 mulher de valor, com 4 eu escrevo amor, com 7 escrevo ternura. Uso mais 7 alegria e 11 Virgem Maria, outra mãe das alturas. E quando nós for para outro plano, para vir no outro renascer, se Deus vir me perguntando, que família tu quer ter? Aí eu abro um sorriso, respondo, ô Deus, não preciso mudar nada de meu povo. Eu quero é que Dona Brígida seja por todas as vidas sempre a minha mãe de novo. Obrigado. E mais? Mais uma? Essa agora já está despertando o sono, faz. Vou fazer o Chicão, já que eu falei da mãe, né, o começo de tudo, vou falar do ídolo, porque hoje nossas crianças, né, a criança da favela, ela tem uma carga de informação muito grande, né? Da casa da gente, a gente tem aquele cuidado. E a criança lá do interior do Brasil, que chega hoje através da internet, dos programas de televisão, é danoso para ela. Porque criança é criança em qualquer canto, mas não pode se comparar uma criança da Rocinha com uma criança lá de Coqueiro Seco, em Sergipe, lá no Alto Amazonas, Benjamin Constant, entendeu? Mas o que é que acontece? Certos programas de televisão que passam aqui 9 da noite, passam lá 7. Não, a censura só pode passar 10 da noite, mas tem um fuso horário aí, né? E ninguém está preocupado com isso, entendeu? Os programas entram na casa da gente, a internet, entendeu? Proibir é um problema, deixar Então, as propagandas, jogador de futebol, o cantor que ela vê na televisão no domingo de tarde, faz uma propaganda do celular de R$1.500, de um tênis de R$2.000. E ela só vai arranjar namoradinha se já andar com aquilo, aí vai fazer o quê? Então isso tudo é muito complicado, mas quem foi os heróis da gente? Os tropeiros, os violeiros, os vaqueiros. E eu aprendi a cantar, fui para a rua cantar com um vaqueiro cego, porque quando ele cegou, jogaram ele para fora da fazenda e ele com muita dignidade botava o chapéu no chão e ia boiar.
Meu pai achava que cantar era coisa de vagabundo, meu avô também, mas eu ia para perto do Chicão, porque lá ninguém mexia comigo, que ele era um homem de respeito. Então se eu estava na rua com o Chicão, eu estava com alguém de respeito. Quando eu era criança, na fazenda Boa Sorte, eu vivia da esperança de um dia deixar o norte. Me levantava cedinho, botava os pés no caminho, ia lá na sede ver leite de vaca zebu pra mamãe pôr no angu dos meus irmãozinhos comer. Chicão era capataz, o homem que mandava em tudo, mas implicava demais que eu era cabeludo. Mas sempre enchia a cabaça, ia mais leite de graça do que a parte comprada. Ainda me ensinou a pescar, a fazer o pelo ensinar e a tirar de espingarda. Seu carro de boi rangia, feito viola enfeitada, de muito longe subia aquela antiga toada. Era Chicão aboiando, os bichos tudo berrando, parecia uma procissão. Até os pássaros saudavam a hora que eles passavam nas estradas do sertão. Um dia houve uma cena, os boi refugaram a ladeira, ele disse, não tenha pena, a carga é até maneira. É manha dos animais, eu acho que tem boi demais. Tirou 2, ficaram 6. Como também não puxaram, aí Chicão ficou bravo e tirou 4 de uma vez. E tome ferrão na anca, os 2 se ajoelharam e subiram logo a barranca como quem diz, nos pegaram. Foi numa arrancada só, Chicão gritou, tem a dó que eles enganam o sujeito. Até os bichos entendiam, tudo que Chicão fazia parecia estar direito. Dava banho nos animais e levava para a cocheira. Eu sempre corria atrás para ir comer tamboeira de melancia e melão, que ele cortava os tampão da parte boa para mim. E eu agradecia a Deus por ter tão pertinho de um homem tão bom assim. Chicão nunca entrou em igreja, mas ele acreditava em Deus, que até curava bicheira rezando o rosário seu e apagava queimada com uma reza engraçada que eu nem me lembro mais. Mas ele dizia assim, Deus, se tu cuidar de mim, eu cuido dos animais. Como eu pedi na infância, eu vim embora do Nordeste. E por causa da distância e a falta de interesse, nunca mais fui no sertão. Eu esqueci de Chicão, do Boa Sorte, da infância. Mas um anúncio de vaquejada que eu vi da terra amada aguçou minha lembrança. Aí voltei de avião, bebendo uísque importado. Nem me lembrei de Chicão, que eu só fui para aqueles lados, como se fosse uma prova de ir mostrar roupa nova, ver mulher, gastar dinheiro. Podia até encontrar, só que eu não fui procurar aquele velho vaqueiro. Procurei outras pessoas que não tinham nada a ver, que eu fui lá para andar à toa, namorar, dançar, beber. Na casa onde eu fiquei, uma manhã me acordei com um cego pedindo esmola. Respondi, sou visitante, não seja deselegante, vai nos carros, vai-te embora. Se despediu saboiando e dizendo, desculpa moço, eu estou te incomodando porque eu estou sem almoço. O espinho furou meu oito e quando eu tocava boi não pedia nada a ninguém, até ajudava os outros. Agora eu estou quase morto, nem o que comer eu tenho. Aí saiu a boiando e arrastando a bengala, eu correndo atrás chorando, para falar não tinha fala. Ele compreendeu tudo e me disse, cabeludo, tu não precisa chorar. A vida tem seus mistérios. Eu matei muitos boi velhos por não poder trabalhar. Levei para um restaurante e não deixaram nós entrar, que o local era elegante, ele não quis se lavar. Eu quis agredir o sujeito, aí ele meio sem jeito me disse, olha, sem te ofender, não fique me defendendo, porque ele está fazendo o que você quis fazer. Aí comprei carne de sol, um garrafão de cachaça, daqui ele achou melhor. E peguei um carro na praça, o levei por Boa Sorte, eu sem saber que a morte já estava ali esperar. Bebemos a garrafa toda, me pediu, vai comprar outra, que agora eu vou descansar. Voltei, Chicão estava morto, dizem que foi coração, mas sei que foi de desgosto por essas humilhações que fazemos aos nossos velhos. Ele hoje está no céu, de bota, chapéu, gibão, e eu sempre dou esmola que eu lembro na mesma hora que eu neguei uma Chicão. Obrigado pelas palmadas, principalmente, né? O universo de violeiros, o universo caipira. Ele agora vai trabalhar um pouquinho para nós fazer a outra parte.
parceria minha e do João Araújo, né? A gente vem fazendo algumas coisas. Um dia ele me propôs fazer uma homenagem ao Theo Azevedo, Matuto Catumano. Por acaso eu estava no hospital, vocês me viram sentado, que eu não ando chorando minha mágoa, mas eu passei por 18 cirurgias para ter um pedaço de perna, né? Para carregar esse peso. Então eu tenho que ficar um pouco assentado sempre, porque a perna fica muito inchada, não tem circulação. E eu estava no hospital, ele ligou, faz uma letra pro Theo Azevedo. Eu digo, poxa, vai gastar vela boa com defunto ruim, João? Aí mandei 3. Aí perguntei, vê se é alguma selva. Ele, não, eu achei as 3 ótimas. Eu digo, então vamos fazer mais. Aí no carnaval a gente foi para São Luís de Paraitinga, para casa de um amigo, e fizemos algumas coisas. E essa daí, o Fogo Aceso, é uma delas. Uma das nossas parcerias. Mas você não foi no carnaval, não? Foi antes, né? Foi antes, é. Mas é porque ela fala bem legal, é de um universo de viola, assim, bem legal. É difícil falar, fazer música com essa simplicidade que o Geraldo coloca nas palavras. Então, mas eu acho que isso é o que é legal, que ela é assim. Noite chuvosa, um telhado com goteira, nós dois deitados na esteira, bem pertinho do fogão. Janela aberta, dava para ver a centelha do clarão por entre as telhas, pouco antes do trovão. O fogo aceso, a carne de sol na brasa, um queijinho feito em casa e o frango na panela. Mesmo sem lua, despontando no infinito, meu sertão é o mais bonito, como meu amor por ela. Esse é o mundo de um caboclo sertanejo, a sentença de um desejo, de um viver bem mais humano. Respeito à vida, a natura e a beleza, esse povo com certeza merece ser soberano. Cesto de frutas bem maduras sobre a mesa, tem caninha, que beleza, vira-lata no terreiro e um gato gordo dormindo dentro de um cesto, um cavalo no cabresto pra ser montado ligeiro. Riacho limpo, encosta preservada, já se vê der na entrada, este é um lugar sagrado. E a cabocla trança as pernas do mulato, quem dera, vida plena, amor de fato, no sertão faz a morada. Este é o mundo de um caboclo sertanejo, a sentença de um desejo, de um viver bem mais humano. Respeito à vida, a natura e a beleza, esse povo com certeza merece ser soberano. Larunde, larunde, larunde. Então, parabéns pra gente, né? Eu não sei como está o tempo, eu não quero me estender para não tomar o tempo do pessoal, mas eu queria fazer a parte gaúcha para oferecer o Fábio, dono da casa, né? Mas aí você sabe que eu tenho que fazer. Isso. Vai fazer. Pedir desculpas que essa parte gaúcha tem um problema que fala de violão. Aí eu faço com violão e faço um outro número de violão. Nós vamos fazer na viola mesmo, em homenagem a vocês. Se não sair perfeito. Legal, eu gosto de desafio. Qual coreano que não gosta de desafio, né?
Tenho que parar, rodeio prenda minha no campo de bem-querer. Noite linda, noite escura, prenda minha, tenho tanto que fazer. Tenho que parar, rodeio prenda minha no campo de bem-querer. Um dos meus ídolos gaúchos, Jaime Caetano Brown, e ele fez um Chicão lá no sul também. Aquele ali se esquentando, que até parece dormindo, é o velho seu Hermelindo, que ao pé do fogo se esconde. Quando lhe falam não responde, mas se não vive calado, olhar triste, entrecerrado, ferido eu não sei aonde. É desses índios distância que ninguém conhece o drama, só tem os arreios da cama, um poncho velho que o cobre, embora nunca se dobre, nem o pascaço mais duro, pouco lhe importa o futuro, que ele nasceu para ser pobre. Entende de tudo um pouco, trança, laça, gineteia, não fala da vida alheia, não se mete em discussão, e ao primeiro clarão da estrela d'alva surgindo, enquanto o velho Hermelindo em pé batendo tição. É quem recolhe os cavalos bem antes que o dia venha, puxa água, corta lenha, faz chinocas da cozinha, é quem cuida das galinhas e da quirela pros pintos, sabe tudo por instinto, que não sabe adivinha. Chegou um dia na estância ao trote de um baio ruano, e ficou, passou um ano, foi ficando até ficar, e ao fim de tanto penar, só tem a lei do orçamento, esse fogo onde se esquenta e o galpão que é seu lar. A ninguém diz de onde vem, nem tão pouco pra onde vai. Não tem mãe, não teve um pai que lhe escolhesse um nome. À medida que se some num tremedal de amargura, ele vê que sem ternura as almas morrem de fome. Por isso que ao pé do fogo, cabisbaixo, silencioso, viva a pensar no repouso de uma cruz no campo sozinha, onde bem à tardezinha o vento for repetindo, dorme ali seu Hermelindo, que nem sobrenome tinha. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não. Canta comigo, caipirando. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não ignora. A minha casa fica lá de trás do mundo, quando eu vou em um segundo, quando começo a pensar, o pensamento parece uma coisa boa, mas como é que a gente voa quando começa a cantar? Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Ainda no sul, mas mais pra frente um pouquinho, Barra do Paraí, lá depois do Uruguaiana, já quase dentro do Uruguai. A morte é China, mas leva, vaidosa que até dá pena. Vive de pilagem, a